Bom, pessoal, então retomando, vamos agora analisar outros conceitos de legística. Conceito 1. Legística é o interesse científico pela legislação, com ênfase nos impactos. Aqui é importante destacar os impactos das leis na sociedade, expandindo-se a perspectiva jurídica do tema para incorporar, olha aí, outras áreas, como a ciência política, ciência administrativa, economia, linguística, psicologia, entre outras. Veja que agora nós já trouxemos um conceito mais adequado à legística, não limitado à questão de estilística, à questão linguística ou à questão meramente formal. Conceito 2. A legística é uma ciência aplicada da legislação, que procura determinar as melhores modalidades de elaboração, redação, edição e aplicação das normas. Conceito 3. A área do conhecimento que estuda e se ocupa de como fazer normas, envolvendo sua concepção e redação, de forma metódica e sistemática, consubstanciada num conjunto de regras que visam contribuir com a adequada elaboração e o aprimoramento da qualidade dos atos normativos. E 4. Ramo do saber que visa estudar os modos de concepção e de redação dos atos normativos. Conceito 5. A legística se ocupa do processo de elaboração das leis, com o objetivo de produzir normas de melhor qualidade, mais eficazes e menos onerosas, o que resulta em maior confiança na legislação e nos legisladores. Conceito 6. Uma ciência interdisciplinar que tem um objeto claro, o estudo de todo o circuito de produção das normas, e para a qual convergem vários métodos e diferentes conhecimentos científicos. Trata-se de uma ciência normativa, mas também de uma ciência da ação, que permite analisar o comportamento dos órgãos legislantes e as características dos fatos legislativos e identificar instrumentos úteis para a prática legislativa. Conceito 7. Legística, ou ciência da legislação, é a área do conhecimento que se ocupa do planejamento, da concepção, da elaboração e da avaliação das leis, de forma metódica e sistemática, valendo-se de premissas técnico-científicas como coadjuvantes da decisão política de escolha da oportunidade de legislar e das soluções regulativas, da função redacional destinada à apropriação dos comandos definidos e das ações de controle dos impactos e da efetividade da lei. Veja que o conceito 7, legística ou ciência da legislação, é a área do conhecimento que se ocupa do planejamento, da concepção, da elaboração e da avaliação das leis de forma metódica e sistemática, valendo-se de premissas técnico-científicas, como coadjuvantes da decisão política de escolha da oportunidade de legislar e das soluções regulativas mais adequadas, da função redacional destinada à apropriação dos comandos definidos e das ações de controle, olha só, dos impactos. Olha a questão pragmática aqui. E da efetividade da lei. Conceito 7, portanto, o conceito mais complexo e mais adequado ao estado atual de coisas da legística. Também o conceito número 1, um conceito mais adequado ao estágio atual da legística. Legística é o interesse científico pela legislação, com ênfase nos impactos das leis na sociedade, expandindo-se a perspectiva jurídica do tema para incorporar outras áreas, como a ciência política, ciência administrativa, a economia, a linguística, a psicologia, entre outras. Vimos, então, os diversos conceitos de legística, finalizamos com aqueles conceitos mais adequados ao estágio atual que a legística exige.
Nós vamos agora avançar para analisarmos a origem da legística, o impulso do estudo da legística no mundo e também no Brasil. Como já destacado, o estudo da legística ele é bastante forte na Europa, em países da comunidade europeia. Tem até uma curiosidade interessante que eu trago para vocês. Em 2017, eu estive num congresso na Coreia do Sul. Eu fui o único professor brasileiro, o único professor da América Latina convidado para esse congresso, para palestrar nesse congresso. Tínhamos também professores dos Estados Unidos, de diversos países da Europa, da Inglaterra, Bélgica, França, Espanha, Portugal, para discutir exatamente o que nós estamos aqui falando, legística. Em 2017, no Brasil, pouco se falava de legística em 2017. Veja, não é tão distante assim. Agora que se começa a discutir a legística no Brasil, os impactos da produção legislativa, os impactos, veja só, na realidade, os impactos da criação legislativa na sociedade, na economia, no meio ambiente. Isso não existia no Brasil, veja só, até pouco tempo atrás. Como eu falei, em 2017, eu vou trazer inclusive aqui a foto para vocês do evento, eu fui convidado como único professor do Brasil para falar sobre legística. E óbvio, né, eu fui lá discutir e falei, olha, o Brasil ainda é bastante embrionário o estudo da legística. O aspecto analisado é essencialmente um aspecto formal, correção de linguagem, estilística, mas não se analisa, pelo menos não de forma eficiente, os impactos da legislação na realidade daquela sociedade, nos diversos setores da sociedade. Isso não é feito. E expliquei, né, que isso causa um prejuízo muito grande, sobre todos os aspectos, não apenas um prejuízo à segurança jurídica, à confiança no legislador, nas leis, no poder judiciário, mas um prejuízo, um impacto muito grande na economia, um impacto muito grande e normalmente negativo no meio ambiente. Veja só a foto do evento. Veja lá, 2017. Olha eu ali no cantinho, escondidinho. Aqui já nessa mais à direita, eu palestrando. Aqui no nosso encontro, no jantar que os professores tiveram. Aqui nessa foto eu já consigo ver desde logo essa professora Ellen Shantak, inglesa. Aqui um professor escocês. Aqui foi uma professora grega. Aqui o organizador do evento, olha ele aqui, coreano. Foi um evento muito interessante, muito produtivo, muito rico, principalmente para mim, né? Porque à época no Brasil pouco se falava de legística, hoje se fala um pouco mais, se estuda um pouco mais, mas ainda não da maneira tão avançada como você já tem na Europa ou em alguns países da comunidade europeia, onde o estudo da legística já é bastante avançado. Vamos agora fazer uma análise, ainda que mais rápida, quanto ao surgimento, o momento de surgimento da legística. Há mais de duas décadas, progressivamente, surge uma série de estudos e medidas que introduziram na prática uma melhora na qualidade da legislação no mundo. Na década de 80, a Alemanha já desenvolvia instrumentos para avaliar o impacto de novos atos normativos para otimizar a sua efetividade. Veja, na Alemanha, na década de 80, já se falava em uma análise de efetividade.
E nós, aqui no Brasil, em 2022, já em 2023, já que estamos aí virando o ano, 2023, estamos ainda tratando a legística como um mero estudo das técnicas de redação, estilística, linguística, técnicas gramaticais. A linguística, ou melhor, a legística, integra o manual de redação da Presidência da República. Isso é muito pobre ainda. O Brasil precisa impulsionar o estudo da legística, que não se restringe a esse aspecto formal, como eu já cansei de falar para os senhores. Então, na Alemanha, na década de 80, já se desenvolviam instrumentos para avaliar o impacto dos atos normativos, tendo como finalidade otimizar a sua efetividade, identificar seus possíveis obstáculos, custos e efeitos, especificamente um modelo de checklist, lista azul ou liste bleu. A preocupação com a compreensibilidade da legislação foi objeto de vários estudos publicados na Bélgica, Holanda, Áustria. Na mesma época, em Portugal, um curso sobre feitura de leis foi criado e destinado aos servidores públicos que atuavam na elaboração de atos normativos. Cursos que no Brasil estão avançando, mas ainda se limitam meramente às questões linguísticas. Infelizmente, mas vai avançar. Estamos avançando. A partir da segunda metade dos anos 70, guias de redação legislativa começaram a ser elaborados. Aqui, veja, de redação legislativa. Começaram a ser elaborados nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Mais sofisticados, atentos à circulação de modelos jurídicos. No caso canadense, por força de seu bilinguismo e bijuridismo, bijurídico, né? Canadá tem regiões francesas, regiões inglesas. Retomando, no caso canadense, por força de seu bilinguismo e bijuridismo, a idoneidade da redação dirigida a culturas diversas se antecipou o desafio a ser enfrentado alguns anos depois, como eu destaquei para vocês, pela União Europeia, ao desenvolver técnicas, era manter o mesmo teor do comando normativo em várias línguas diferentes. O aspecto linguístico, ele é importante, não deve ser desconsiderado, principalmente veja situações como a canadense, a comunidade europeia. No Brasil, nem tanto, mas na comunidade europeia, sim. Então você pode ter uma expressão que em inglês significa algo, aquela expressão traduzida pura e simplesmente para o alemão não vai significar a mesma coisa, para o francês. Então é necessário que você tenha um estudo que delimite de forma mais precisa naqueles diversos idiomas submetidos à mesma legislação, garantindo com isso maior precisão quanto ao sentido, semântica, maior segurança, garantindo com isso maior segurança jurídica quanto à aplicação daquela lei nos mais diversos países, por exemplo, a Comunidade Europeia, ou ainda no Canadá, que antecipou essa própria discussão, tendo em conta as suas características, né? Bicultural, bijurídico, região francesa, região inglesa, mas leis que se aplicam às duas regiões, que se aplicam ao Canadá como um todo, que alcançam as múltiplas culturas que integram aquele único país. Então a legística cuida também dessas situações que envolvem dentro de um mesmo país, de um mesmo estado, ou em uma situação de uma confederação, ou da comunidade europeia, a questão da linguagem que atenda os múltiplos idiomas, os idiomas de cada país integrante daquela organização. Na década de 90,
modelos de avaliação legislativa e de controle de qualidade dos atos normativos floresceram no executivo suíço. No Brasil, olha aqui, no Brasil, era publicado o Manual de Redação da Presidência da República. Então, perceba, o Manual de Redação. No Brasil, muito forte ainda o aspecto linguístico da legística. Coordenado, olha lá, como eu disse, devemos muito ao ministro Gilmar Mendes. Coordenado pelo hoje ministro do STF, Gilmar Mendes, que evidenciou um compromisso com a simplificação dos atos normativos pelo Executivo Federal. À época, advogado-geral da União. Quase 10 anos após, em 1999, vem a lume o primeiro decreto que densifica a Lei Complementar 98 e além de normas sobre legística formal. A busca pela eficiência da legislação e de sua concepção também como instrumental para o desenvolvimento econômico e social, encontraram um relevante marco com as primeiras recomendações da OCDE, que acabaram por influenciar vários países. Então veja que o estudo da legística, ele remonta lá aos anos 70, 80, mesmo no Brasil, os anos 90, mas em constante processo de aperfeiçoamento, principalmente avançando em relação ao aspecto pragmático, em relação aos efeitos do ato, às consequências do ato, à efetividade, à eficácia social, à eficiência do ato ali criado. É interessante notar como a circulação de modelos jurídicos, antes oriunda do exercício do poder de um Estado ou de sua experiência social, mediada ou não pelo aparato estatal, cede lugar a proposições ou recomendações, guidelines, elaboradas por organismos multilaterais ou grupos de trabalho no seio de organismos governamentais, como os conhecidos Improving the Quality of Law and Regulations, Economic, Legal and Managerial Techniques da OCDE, relatório Mandecare, programa Better Regulation, dentre outros. É interessante ressaltar que um dos motores para a edição das primeiras recomendações da OCDE foi nada mais, nada menos, do que a necessidade de adaptação da legislação dos países da Europa do leste que pretendiam ingressar na União Europeia e que possuíam ordenamentos com baixo potencial de legitimidade e de formação pouco democrática. Então veja que a legística adquiriu muita importância, principalmente a partir da criação da Comunidade Europeia. Porque vários países passaram a ingressar na Comunidade Europeia, mas que tinham sistemas jurídicos distintos, organizações de Estado distintas. Eu destaquei para vocês a questão da lei da amputação, onde tentava-se trazer para o Brasil experiências de Estados ditatoriais. Mas aqui nós estamos em um Estado democrático de direito. É o problema, você tem uma incompatibilidade entre essas ideias, essas legislações. Isso se acentuou, repito, na Comunidade Europeia, onde diversos países autoritários estavam ingressando em um novo sistema pautado, calcado, alicerçado na democracia, na dignidade humana, na garantia de direitos fundamentais. Então era necessário aqui uma adaptação, uma adequação das legislações, das mais diversas legislações, para que elas mantivessem a sua efetividade, a sua eficiência
garantindo segurança jurídica, de que todos aqueles países que integram esse mesmo sistema tenham uma legislação igual, não apenas sobre o aspecto formal, mas também sobre o aspecto prático, material e pragmático quanto à sua aplicação. Normas foram editadas para a contenção da proliferação legislativa por parte da então Comunidade Europeia. A Itália introduz, no regimento da Câmara dos Deputados, um exame para a qualidade dos projetos de lei. Veja, qualidade dos projetos de lei e dos atos normativos do Poder Executivo, chamado Decreto-Lege. O escopo, o objetivo, é avaliar a simplicidade, homogeneidade, clareza das proposições legislativas, além de sua eficácia e ordenação do direito vigente. Por sua vez, o Reino Unido desenvolveu técnicas refinadas de análise de impacto da legislação. O Reino Unido, também a Alemanha, certamente, são dos mais avançados no estudo da legística, principalmente voltado aos impactos da legislação na economia, no meio ambiente, nos mais diversos setores da sociedade. E no Brasil? No Brasil, nós não temos apenas o Manual de Redação da Presidência da República. Nós temos também lei complementar, que regulamenta, por exemplo, o parágrafo único do artigo 59 da Constituição. Vamos até lá? Artigo 59 da Constituição. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Veja agora o parágrafo único. Lei complementar, olha lá, disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Por acaso, é a Lei Complementar 98. Mas, repito, até mesmo correndo o risco de ser chato, ainda aqui o aspecto formal é aquele aspecto mais relevante, é aquele aspecto mais ressaltado, é aquele aspecto que mais evidencia. Mas não apenas, repito, o Manual de Redação da Presidência, mas também a Lei Complementar 95 de 98 integram o estudo da legística. Então, no Brasil, como mostrado, foi editada a Lei Complementar 95 de 98, que regulamenta o parágrafo único do artigo 59 da Constituição, estabelecendo regras, veja lá, para elaboração, redação, alteração e consolidação das leis ou de atos normativos, com detalhes tristemente prosaicos. Seu próprio texto contradiz os seus fins e artigos que fixaram prazo para consolidação foram revogados. Essa lei é uma lei que alguns autores chamam de autofágica. Por quê? Nós vamos ver. Ela traz uma série de regras que devem ser observadas quando da criação, da redação, da edição, da alteração, da consolidação de outras leis. Então, ela traz uma série de regras que, a princípio, devem ser observadas. Aí, lá, ao final, ela vem e diz: eventual inobservância no processo de criação de uma lei das regras aqui estabelecidas não acarretam a invalidade da lei criada. Ela está mais ou menos dizendo o seguinte: as regras aqui estabelecidas para redação, elaboração, alteração, consolidação das leis, se não forem observadas, não acontece nada. Ela é uma lei que a gente chama de autofágica. Eu vou voltar a essa discussão. Alguns autores, inclusive, defendem que essa lei integraria o bloco de constitucionalidade, serviria como parâmetro para o controle de constitucionalidade de outras leis. Qual seria a ideia? Se uma lei fosse criada desrespeitando as regras estabelecidas na Lei Complementar 95 de 98, ela seria, essa lei, declarada inconstitucional. Porque a Lei Complementar 95 de 98 integraria o bloco de constitucionalidade
Porque ela complementa o sistema constitucional para edição de leis e demais atos normativos. Eu vou voltar a essa questão, a gente vai se debruçar um pouco mais em relação a ela, a partir da próxima aula, tá? Mas eu já deixo aqui esse destaque para vocês. Então, a Lei Complementar 95, de 98, é autofágica. Ela estabelece uma série de regras que, se descumpridas, se violadas, não acarretam a invalidade da lei ou do ato normativo editado. Ou seja, não serve para nada. Na prática, acaba não servindo para nada. Voltando. Então, prosseguindo. O elaborado decreto 4176 de 2002 prevê um instrumento para avaliação do impacto ou de impactos dos atos normativos. Então, aqui a avaliação de impacto dos atos normativos. Seria bom? Claro, seria excelente. Porém, olha só, infelizmente, vem sendo ignorado pelo Executivo. Contraditoriamente, pródigo na sua atividade legislativa, que aumenta o cipoal normativo no qual estamos todos imersos. A baixa qualidade da legislação repercute no PIB. Olha só, tem efeitos na economia. Então, a baixa qualidade das leis tem efeito na economia. A baixa qualidade das leis traz prejuízo. E como eu já falei, não apenas econômico. Econômico, social, político. Só traz prejuízos. As boas leis, não apenas no sentido formal, mas também material, quanto aos seus impactos, quanto à sua efetividade, trazem muito mais benefícios à sociedade. Benefícios em todos os setores, econômico, social, político, cultural, meio ambiente. Então, voltando, a baixa qualidade da legislação repercute no PIB, como mostram os estudos europeus. Mas há outras consequências igualmente danosas e graves. O ativismo judicial intenso, olha lá como já destacado. A falta de confiança na eficácia das leis, o que responde, em parte, pela fuga de investimentos no Brasil. É muito comum nós ouvirmos que o Brasil não tem investimentos maiores pela insegurança jurídica, pela insegurança causada pelas leis ruins. Primeiro, porque não se entende aquela lei, porque não se identifica os efeitos concretos que aquela lei pode gerar. Segundo, porque se fica sempre com aquela espada de Damocles na cabeça, esperando aquela lei ser declarada inconstitucional. Aquele medo. Eu invisto, eu gasto dinheiro, a lei é declarada inconstitucional. Eu dei um exemplo recente em relação a isso. A declaração de inconstitucionalidade da regra relativa às patentes, principalmente patentes de medicamentos. Como é que fica o investimento nessa área, se eu não sei o que vai acontecer? Se eu não sei se amanhã o Poder Judiciário declara inconstitucional e eu perco tudo que eu investi. O futebol, por exemplo, também está sendo afetado e sofrendo com isso. Recentemente, foi editada uma lei das SAF no futebol, Sociedade Anônimas do Futebol, em que muitos ainda têm dúvidas. Eu sei e digo isso, sou botafoguense. Botafogo, por uma necessidade, acabou aderindo à SAF, e a lei traz uma série de regras que, por exemplo, as dívidas da associação, elas não passam para a SAF. Vão ter um outro procedimento para pagamento. Aí o investidor fala, vou investir. Ele investe na SAF. O Botafogo teve um investidor aí, o americano. Logo após, agora, uma proliferação de decisões judiciais contra previsões expressas na lei, bloqueando ativos da SAF. O investidor fala, peraí, mas eu investi milhões de dólares com base em uma lei que diz você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
investir. Agora, na prática, o que antes não podia, pode. O que antes podia, agora não pode. A legislação não regula? A legislação não obriga? A legislação não me dá segurança? A legislação me dá o quê? Esse é um problema no Brasil. E a legística tem muito a contribuir com isso. Como já mencionado, alguns dos problemas mais evidentes da produção do direito residem no impacto da legislação nova sobre o sistema. Leia-se a dinâmica do diálogo entre a legislação e as demais fontes do direito. Veja aqui um exemplo que eu citei da Lei Complementar 95. Apesar da existência da cláusula de revogação, na Lei Complementar 95, a reconstrução da cadeia de fontes a sofrer alteração pela nova legislação, na prática, não leva em consideração a legislação inferior, gerando confusão jurídica, gerando insegurança jurídica. Leia-se o resultado da atividade de densificação normativa operada pela administração, não é levado em consideração. Leva em consideração lei, mas não leva em consideração lei em ato, e ato administrativo regulamentar da lei. Aí você gera uma insegurança jurídica, uma confusão jurídica muito grande. Como falado, a administração pública ela tem uma forte atividade normativa também, não só o legislador, ainda que na regulamentação, por exemplo, de uma lei. A atividade legislativa da administração pública não pode ser negada, é um fato. A expressão da necessidade de criação de condições para execução e implementação da lei. Todavia, em função de uma ausência de procedimento de legislação regulada, o que se vê é um emaranhado de normas impactadas que disciplina domínios diversos e coloca em xeque a completude do sistema. A evidência do tamanho do impacto da legislação nova sobre o ordenamento produzido pela administração pública não é uma prática consolidada. Aliás, não é sequer uma prática, posto que é difícil encontrar um ato que elenque quais outros foram revogados. No máximo, aparecem leis que disciplinam no mesmo domínio. A autoridade administrativa responsável pela aplicação e execução da cláusula de revogação, quando elabora um ato normativo, desconhece a extensão do dispositivo legal, bem como instrumentos para mensurar o impacto e incluir a legislação inferior. As consequências de tal situação são bem conhecidas. Ao lado do incremento da inconsistência do ordenamento, leia-se a densificação não coordenada, em alguns casos inexistente, o que provoca problemas no plano da eficácia técnica, e a presença de contradições entre os atos normativos e das possíveis revogações implícitas respondem pela desconfortável dúvida acerca do direito vigente. É um emaranhado de normas, de atos primários, de atos secundários, de atos editados pelo legislador, pela administração pública, e não se sabe qual o direito vigente. Não sabendo qual o direito vigente, insegurança jurídica, confusão jurídica, recurso ao judiciário, aí novamente o desgaste do judiciário, para que o judiciário tente definir qual é o direito vigente. No caso da Itália, por exemplo, o regimento da Câmara dos Deputados criou uma comissão permanente, cujo fim é a emissão de parecer sobre a qualidade dos textos legislativos, no que se refere à sua homogeneidade, simplicidade, clareza, propriedade de sua elaboração, além de sua eficácia para simplificação e reordenamento da legislação vigente. Esse é o ponto. Reordenamento da legislação vigente. Outro exemplo de modificação que atingiu o parlamento e evidencia um necessário diálogo entre legislativo e executivo, talvez favorecido no parlamentarismo. Podemos mencionar a elaboração de um relatório de impacto, como já destacado no Reino Unido.
desenvolvimento de metodologias de avaliação legislativa na Suíça e os modelos de construção normativa em mais de uma língua, como desenvolvimento de técnicas para garantia de igual teor e de uma construção compartilhada diante da inexistência de alguma representação jurídica equivalente em culturas jurídicas diversas, como, por exemplo, o Canadá, que possui nos seus quadros servidores públicos, os jurilinguistas. Suíça, União Europeia. No Brasil, o decreto 4176 tinha essa finalidade, tá? Exatamente essa finalidade, você reordenar, reorganizar, fazer uma análise lógica, sistemática, revogar expressamente os atos para que você não tenha atos que nós vamos chamar de atos normativos fantasmas, que estão pairando pelo sistema, mas não estão mais de fato vigentes. Como já destacado, o decreto 4176 de 2002 densificou as regras e princípios da Lei Complementar 95 de 98, ao introduzir, dentre outras questões de legística formal, então ele foi além da legística formal, viu? Um instrumento de avaliação de impacto. Então nós temos avaliação de impacto, olha só. Uma checklist bastante analítica, em comparação com outras como a List Blue alemã, o List Blue alemã, do modelo canadense, por exemplo, cujo fim é realizar um diagnóstico da situação, problema e um prognóstico em relação às variáveis de impacto. Todavia, a eficácia desta parte do dispositivo é toda uma outra história, ao lado do despreparo de quem for o responsável pela sua execução por desconhecer até mesmo o termo legística, quanto mais as suas metodologias. Essa checklist pode estar fadada a concretizar o oposto do almejado pela legística, ou seja, uma conduta não internalizada na administração pública. Trata-se de um instrumento detalhado e que, então, exigiria uma interação entre profissionais diversos, com uma rotina e sistema de recolhimento de informações, com prazos bem definidos, para que a avaliação tivesse, de fato, condições de ser realizada. Nós temos, então, importantes documentos que integram o estudo da legística no Brasil. Manual de Redação da Presidência da República, Lei Complementar 95 de 98, Lei Complementar 95 de 98, como falado, dispõe sobre a elaboração, redação, alteração, consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Temos ainda o decreto 4176 de 2002, que regulamenta a Lei Complementar 95 de 98. Temos ainda a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro. Estabelece que as leis entram em vigor, salvo disposição expressa em contrário, 45 dias após a sua publicação. Veja, uma regra aqui de vigência. Diz ainda que, estabelecido o período de vacatio legis, a lei só terá eficácia após o prazo de vacatio expressamente estabelecido, entrará em vigor após o lapso de tempo determinado entre a sua publicação e início de sua vigência. Após a publicação é que a lei estará apta a produzir efeitos jurídicos. Nós vamos, então, examinar, vamos estudar o Manual de Redação da Presidência, questões mais técnicas quanto à estilística, quanto à própria linguagem, correção de termos técnicos. Vamos analisar também, como falado, Lei Complementar 95, de 98, as cláusulas exigidas pela Lei Complementar 95, por exemplo, cláusula de revogação. Vamos falar também da questão da vigência, da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos falar do processo legislativo estabelecido na Constituição. Vamos trazer também à baila questões regimentais, pois tudo isso integra o nosso estudo, o estudo que já estamos fazendo da legística, nesse sentido muito mais completo e complexo. Só para você visualizar, nós vamos depois voltar a isso,
Vamos ver aqui um exemplo dessa cláusula de revogação. Cláusula de revogação. Até a edição da Lei Complementar 95, de 98, a cláusula de revogação podia ser específica ou geral. Desde então, admite-se somente cláusula de revogação específica. A anotação já é importante para vocês. Cláusula de revogação geral e cláusula de revogação específica. Anotem. Cláusula de revogação específica ou geral. Com a edição da Lei Complementar 95, admite-se somente a cláusula de revogação específica. Dessa maneira, atualmente é vedado o uso de cláusula revogatória assim expressa. Revogam-se as disposições em sentido contrário. Por quê? Porque essa espécie de revogação é uma revogação geral. Mas veja só o problema que eu já destaquei em relação à Lei Complementar 95 de 98, ser uma lei autofágica. Como falado, essa Lei Complementar 95 de 98 estabelece uma série de regras para edição, alteração, redação, consolidação, revogação das leis. Deveríamos supor que a não observância dessas regras, quando a edição de uma lei, por exemplo, gerasse de alguma forma a invalidade da lei criada. Sim, porque se eu estabeleço essa regra, eu estabeleço para que a regra seja observada. Do contrário, a regra não serve para nada. A não observância da regra deveria, então, gerar a invalidade da lei criada. Assim sendo, qual a ideia que se tem? Essa lei complementar 95, aquela que regula o artigo 59, parágrafo único da Constituição, não qualquer lei complementar, ela integraria o bloco de constitucionalidade. Por quê? Porque a própria Constituição confere a ela a tarefa de estabelecer regras para a edição de outras leis. Então, ela seria o que nós chamamos, em controle de constitucionalidade, norma de eficácia reforçada. Ela recebe da Constituição uma eficácia maior. Ela é lei, ela estaria no mesmo patamar hierárquico de outras leis, contudo, a partir do momento que a Constituição confere a ela, lá no parágrafo único do 59, a tarefa de estabelecer regras para a edição de outras leis, a Constituição está conferindo a ela uma maior força, uma eficácia reforçada. Então, ela seria uma norma de eficácia reforçada. Ela integraria o bloco de constitucionalidade para efeito de controle de constitucionalidade. Assim sendo, seria, em tese possível, por exemplo, que uma lei editada, não tendo observado as regras estabelecidas na Lei Complementar 95, fosse objeto de ADI, alegando-se como violação, ou seja, parâmetro nessa ADI, a Lei Complementar 95 de 98. Nós teríamos a seguinte situação. Nós teríamos, portanto, uma ADI atacando objeto, uma lei complementar ou ordinária, é o objeto de controle, por violação, olha aqui o parâmetro, ao artigo X da Lei Complementar 95 de 98. Ela seria o parâmetro para o controle, olha aqui, de constitucionalidade, integraria o bloco de constitucionalidade.
seria, vou colocar aqui uma norma de eficácia reforçada. Porque ela seria uma lei, mas que teria uma eficácia reforçada pela própria Constituição, a partir do momento que a Constituição confere à lei que regula o parágrafo único de 59 a tarefa de estabelecer regras para a edição de outras leis. Nesse sentido, por exemplo, na doutrina, Juliano Taveira Bernardes. O Juliano Taveira Bernardes defende que a Lei Complementar 95 de 98 integra o bloco de constitucionalidade, portanto, apta a servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade de outras leis. Porém, isso não é possível. E não é possível por quê? Porque a Lei Complementar 95 de 98, repito, é uma lei autofágica. No seu artigo 18, pega aí. Lei Complementar 95 de 98, pegue, por favor. Vá ao artigo 18. Olha o que diz lá. Artigo 18. Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular, ou seja, observado as regras constitucionais, embora não observado as regras da Lei Complementar 95 de 98, não constitui escusa válida para o seu descumprimento. Ou seja, ela não vale para quase nada ou para nada. Ela serve como orientação. Olha, o bom seria você fazer isso. Mas e se não fizer? Não acontece nada. Assim sendo, não observada a exigência de revogação específica, qual a consequência? Nenhuma. Nenhuma. Complementando a cláusula de revogação específica. Dessa maneira, atualmente é vedado o uso de cláusula revogatória geral, que diga simplesmente revogam-se as disposições em contrário. A revogação é específica quando precisa, identifica o ato normativo e os dispositivos dele que ficam revogados. Então, pelo menos em tese, não se poderia mais simplesmente editar uma lei dizendo revogam-se as disposições em contrário. Não. Seria necessário que de forma expressa fosse definido quais atos normativos são revogados, quais dispositivos específicos ficariam revogados, repetindo, não se admitindo revogações chamadas de genéricas. O padrão atual determina que a cláusula de revogação seja subdividida em incisos, eventualmente em alíneas, quando se tratar de revogação de mais de um ato normativo, ou até mesmo quando se tratar de dispositivos não sucessivos de um mesmo ato normativo. A providência é relevante para facilitar rápida e precisa identificação dos dispositivos revogados. Porém, como dito, isso não vem sendo observado. Veja um exemplo de como seria, visualmente, uma cláusula de revogação específica, como deveria ser, mas na prática não ocorre isso necessariamente. Veja aí exemplo de cláusula de revogação específica. Artigo 4º. Fica revogado o decreto número 7965, de 21 de março de 2013. Específica, olha só. Artigo 2º. Fica revogado o inciso 8, caput do artigo 7 ou 7º do anexo 1 do decreto 9260 de 2017. Específico, olha só. Artigo 3º. Ficam revogados os seguintes dispositivos do regulamento do serviço de retransmissão de televisão e do serviço de repetição de televisão, ancilares ao serviço de radiodifusão de sons e imagens, aprovado pelo decreto 5371 de 2005. Inciso 1, parágrafo único do artigo 13. Inciso 2, parágrafo 3º do artigo 14.
Inciso 3, o inciso 2 do caput do artigo 41. Inciso 4, artigo 46. Artigo 10. Ficam revogados os seguintes dispositivos do anexo 1 do decreto 9003, de 13 de março de 2017. 1. Em relação ao artigo 2º, a linha B do inciso 1 do caput. B, os itens 1 e 2 da linha E do inciso 2 do caput. C, o item 3 da linha F do inciso 2 do caput. E D, o item 4 da linha G do inciso 2 do caput. Inciso 2, o artigo 4º. Inciso 3, o inciso 2 e 3 do caput e o parágrafo único do artigo 28. Inciso 4, os incisos 8, 11, 12 do caput do artigo 35. Inciso 5, os incisos 7, 10 e 11 do caput do artigo 36. Inciso 6, do artigo 41. Inciso 7, o artigo 42. São exemplos de como devem ser as cláusulas de revogação específica. Não deveria existir mais, na prática, revogações genéricas ou gerais. Mas, como falar, a própria Lei Complementar 95 de 98, ela se auto-sabota. No artigo 18, ela elimina toda a força normativa que, eventualmente, ela pudesse ter. Veja aqui um outro exemplo recente, que nós vamos voltar a esse tema quando analisarmos propriamente questões relativas ao processo legislativo, mas que toca no que nós aqui estamos dizendo, essa situação que gera insegurança jurídica, não se sabe a legislação que continua a integrar ou não o sistema jurídico. Uma situação recente que foi agora durante a pandemia, foi apresentado ao Poder Legislativo um projeto de lei, foi apresentado ao Poder Legislativo durante a pandemia, um projeto de lei que tornava, por exemplo, obrigatório o uso de máscaras em determinadas localidades. Igreja, shopping center, escola, delegacias, penitenciárias, órgãos públicos, uma série de localidades. Então, a lei tornava obrigatório o uso de máscaras durante a pandemia, óbvio, em uma série de localidades. Tornava também obrigatório a vacinação. Vacinação obrigatória. Não significa compulsório, não vou te amarrar. É obrigatório. Você não toma, pode ter algumas sanções. Mas não é compulsório, não vai ser amarrado, mas é obrigatório. Então foi aprovado esse projeto de lei pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, observando-se as regras do processo legislativo estabelecidas na Constituição, e foi enviado ao Presidente da República para sanção ou veto. O que fez o Presidente da República? Vetou parcialmente algumas situações de obrigatoriedade do uso de máscara. Por exemplo, vetou obrigatoriedade do uso de máscara em escolas. Então vetou parcialmente. E manteve a obrigatoriedade em outras localidades. E o que fez o presidente? Na parte não vetada, ele sancionou, promulgou e publicou. 3 dias depois, o presidente, sob a justificativa de que ele havia errado, se enganou, disse ele que ele vetou menos do que ele queria. Ele queria vetar a obrigatoriedade de uso de máscaras para outras localidades além daquela que ele vetou. Ele, então, edita um novo ato sob a nomenclatura de republicação do veto. Uma possível retificação do veto. Agora republicando o veto em maior extensão. Vetando agora a obrigatoriedade do uso de máscara em outras localidades. E publicou esse ato de retificação do veto. Pergunto aos senhores, isso seria possível? O presidente da República poderia ter feito isso? Não, não poderia ter feito isso. E não poderia ter feito isso por quê? Porque a Constituição determina, lá no artigo 66, parágrafo 1º, vamos até lá? 66, parágrafo 1º. Caput, a casa na qual tenha sido concluída a votação, enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo-o, sancionará.
Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no caso, vetou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contagem a data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Então, vetou em parte, lá no primeiro momento, comunicou ao presidente do Senado os motivos do veto, e a parte não vetada foi sancionada, e agora veja o parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, ou seja, ele promulga, se ele não o fizer, cabe ao presidente do Senado, mas o próprio presidente fez, então o presidente vetou parte, enviou ao Congresso a parte vetada. A parte não vetada sancionou e promulgou a lei. Promulgou e publicou a lei. 3 dias depois, edita um novo ato, repito, sob a nomenclatura de retificação do veto, republicação do veto, agora em maior extensão. Poderia ser feito isso? Não, não poderia ser feito isso. Por que não poderia ser feito isso? Porque o presidente da República só pode vetar projeto de lei. A partir do momento que o presidente sanciona, ele transforma o projeto em lei. O que se promulga e, consequentemente, publica é a lei. Na situação, portanto, quando o presidente supostamente estaria retificando o veto, o que ocorre, de fato, seria uma revogação indireta da lei. O presidente não tem poderes para revogar a lei. Para revogar a lei, apenas uma outra lei. Então, ele não poderia ter republicado o veto em maior extensão, pois não se tinha mais projeto de lei passível de ser vetado. Mas já existia uma lei no sistema jurídico. Lei essa que só poderia ser, eventualmente, revogada por outra lei ou declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, mas que não seria o caso. Professor, mas foi então publicado uma retificação do veto, um novo veto. Como é que fica a possibilidade aqui de controle? Isso foi discutido. Se esse, aspas, veto, que na verdade equivale a uma revogação indireta, poderia ter sido editado pelo presidente, e se não poderia, quem é que pode controlar? E o STF respondeu. Eu, Poder Judiciário, eu, Supremo Tribunal Federal, em regra, não exerço controle judicial sobre o veto. Em regra. Por quê? Porque a Constituição confere ao Congresso Nacional o poder de exercer controle em relação aos vetos durante o processo legislativo. Então, se o STF invade esse momento, ele estaria usurpando competência, atribuição, que a Constituição confere ao Congresso Nacional. Então, disse o STF, não cabe a mim, Poder Judiciário, não cabe a mim, STF, exercer controle quanto aos motivos do veto. Isso não cabe a mim. Isso cabe ao Congresso Nacional. Mas aqui, disse o Supremo, não estamos falando dos motivos do veto. Estamos falando se o veto observou as regras constitucionais referentes ao processo legislativo. E não observou. E por que não observou? Porque não havia mais projeto de lei submetido ao presidente para apreciação e, consequentemente, sanção ou veto. O que se tinha era já uma lei existente no sistema jurídico. E o presidente, caso não goste dessa lei, entenda que essa lei é errada, que ela é inadequada, ele pode apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional para revogar essa lei. Projeto de lei esse que tem que ser aprovado pelo Congresso, ser convertido em lei, para então revogar a lei anterior. A lei só é revogada por outra lei. Ou eventualmente, poderia o presidente da República provocar o controle jurisdicional da lei
visando a declaração de inconstitucionalidade. Mas não poderia nunca vetar uma lei, mesmo sob o argumento de que ele havia errado no veto ao projeto. Não importa, porque agora você não tem mais lei. Desculpa, você não tem mais projeto, você tem lei. Então não pode o presidente vetar lei, respondeu o STF. Eu posso, nessa hipótese, exercer o controle via a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pois o controle aqui não é um controle quanto ao conteúdo, é um controle quanto à forma, quanto ao procedimento, é um controle formal, quanto à legalidade do processo legislativo, quanto à constitucionalidade formal do processo legislativo. Não invadindo a seara do Poder Legislativo quanto ao controle dos motivos do veto. Aqui o STF não exerce controle quanto aos motivos do veto, mas exerce excepcionalmente o controle quanto à legalidade ou constitucionalidade, aspecto formal do veto, não substancial, mas o aspecto formal do veto, como falado. Bom, pessoal, vamos fechar aqui e continuamos na próxima aula. Abraço grande, bom estudo a todos. Até a próxima.